O segredo espiritual. O ano de 2025 desponta como uma era repleta de mudanças significativas, embasada na essência do dígito 9. Se mergulharmos nas águas da numerologia, ao somar os algarismos de 2025, chegamos ao número 9, o que sugere que estamos na beira de fechar uma porta, só para abrir outra cheia de novas chances. Essa ideia não só faz a gente olhar para dentro, como também ecoa com força em diversas correntes espirituais. Dentro da seara cristã, o dígito 9 dança em torno da noção de juízo divino, como se fosse o estandarte da vontade de Deus se manifestando nas tramas da terra. Parece que este ano desembarcou em nossas vidas com um apelo para um despertar da alma, provocando cada um a dar uma boa olhada no próprio cotidiano e a repensar os princípios que nos orientam. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você, então você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável, nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. Visualize 2025 como uma imensa passagem, um portal gigante que nos leva a um tempo onde a transparência e a justiça são as estrelas do show. Não se trata de um grande desastre, mas sim do desfecho de fantasias que há ages nos afastaram dos genuínos fundamentos espirituais. É uma promessa de liberdade em que segredos enterrados vão começar a subir como bolhas em champanhe. Os selecionados pelo Criador, que mantiveram firme sua crença diante das tempestades da vida, verão esse momento como o grandioso prêmio por suas lutas. Essas figuras, que atuam como muros de força e promessas, verão sua presença se expandir, conquistando destaque como líderes de luz. Eu, de minha parte, vejo isso como uma onda que não dá para segurar na maré da espiritualidade que está surfando nas nossas vidas atualmente. A perspectiva de que as inverdades, como sombras dançantes ao amanhecer, acabarão se desfazendo, traz um certo alívio para a alma. Descobrir os segredos ocultos não é um prenúncio de ruína, mas o alicerce que pavimenta a estrada para um mundo mais igualitário e radiante. Em 2025, muitos certamente vão soltar as amarras das fantasias de outrora, abrindo caminho para uma nova era de evolução espiritual e pessoal. Esse caminho pode ser espinhoso, onde os que optaram por se afundar na cegueira terão que carregar nas costas a culpa de suas escolhas diante do olhar de um juiz celestial. Esse olhar, que pode parecer rígido à primeira olhada, é, na verdade, um chamado para renascimento e sintonia com uma missão grandiosa. Não podemos deixar de notar que o número 9 é como uma janela para dentro de nós, convidando-nos a refletir e acolher as lições que a vida nos oferece. Para cada um de nós, 2025 é como um farol que brilha, nos pedindo para abraçar e celebrar as lições que a vida nos ensinou até aqui. Estamos todos navegando por um mar interminável de aprendizado, e este ano é como a cerimônia de formatura desse baile de sabedoria, nos arrumando para um novo ato da nossa história. Percebo que, ao caminharmos por este momento importante, somos incentivados a acreditar em nossa intuição e na sabedoria celestial. A presença divina é como um farol sempre aceso, oferecendo apoio em meio às marés turbulentas das transformações que estão para se revelar diante de nós.
Com a perspectiva ampla que este ano traz, surge um convite à galera para se mexer e assumir a bronca de suas funções na construção dessa nova fase da vida. Toda pequena atitude de um ser humano ajuda a abordar o manto coletivo, e isso aparece na construção de uma rede social mais atenta e cheia de empatia. Estamos todos entrelaçados, como cordões coloridos em um quilt da vida humana. Essa ligação ganha contornos ainda mais claros em ocasiões assim, quando a revolução da alma não se restringe a um só coração, mas ecoa por entre grupos inteiros de pessoas. Convido todos a enxergar 2025 não apenas como mais um quadrinho na agenda, mas como um símbolo de possibilidades infinitas que nos chama a agir com plenitude e sinceridade. Conforme a verdade surge como uma onda avassaladora, a ideia de justiça divina vai se moldando e se aprimorando constantemente. É uma oportunidade de repaginar nossa visão sobre a verdadeira justiça e como ela dança de mãos dadas com o âmbito espiritual. Em tempos nebulosos, é fundamental ter em mente que o Criador nunca dá as costas aos seus preferidos, aos leais paladinos que vagam pelo mundo com os peitos pulsando amor e a sinceridade na ponta da língua. Estamos navegando por um grande mar de revelações espirituais, onde cada um, repleto de conhecimento e com um olhar renovado, ajuda a orquestrar uma sinfonia de despertar que ressoará por muitas eras. Esse movimento de iluminação não se restringe à metamorfose pessoal, mas também se manifesta em transformações mais profundas em nossos grupos e na sociedade como um todo. Conforme mais indivíduos abrem os olhos e mergulham no oceano da verdade espiritual, testemunhamos uma dança vibrante em direção à bondade, à equidade e à luta por um mundo mais justo. As decisões e atitudes de cada indivíduo viram marcos que geram ondas de: você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Transformam em verdadeiros templos de cura, onde a troca de saberes e o aprendizado florescem, reunindo indivíduos em torno de um mesmo sonho, um salto espiritual e uma revolução nas relações sociais. Esse caminho de recuperação e união não é um mar de rosas. Pede que encaremos as trevas do orgulho, do individualismo e das barreiras que por longos anos nos mantiveram distantes. Porém, ao encararmos essas trevas com bravura e empatia, damos passagem para a luz do conhecimento, do acolhimento e da harmonia iluminarem nossos corações. Esse mergulho nas profundezas da nossa alma atua como uma faísca que acende fogueiras de transformação lá fora, reverberando nas conexões que estabelecemos e nas fundações sociais que moldamos em conjunto. Nesse labirinto de transformações, cada um de nós descobre seu cantinho especial e que não pode ser trocado por nada. Até quem andava mudo há eras, agora ganhou a oportunidade de soltar a língua, fazer-se ouvir e deixar sua marca nesse imenso desfile chamado vida.
É um aviso para que todos lembremos que cada espírito traz uma pitada única de brilho e que em meio à nossa mistura de cores, descobrimos poder e capacidade de nos reerguermos. Ao trilharmos nossa jornada, temos em mente que a rota da mudança se constrói com a argamassa da paciência, o toque suave da bondade e a teimosia firme da persistência. Quando a incerteza bate à porta, é essencial regar a crença em nossa capacidade humana fantástica e na luz divina que nos guia pelo caminho. Cada afago gentil, cada decisão sábia de atuar com honestidade fortalece a rede brilhante que nos une. Nossa tarefa é descomplicada, mas de grande impacto. Aproveitar cada jornada com propósito, permanecendo leal aos princípios da sinceridade, empatia e afeto. No fim das contas, isso é um convite para dançar na dança da sinceridade e do alinhamento, onde nossos atos e discursos tocam a mesma melodia do que realmente buscamos nas profundezas do nosso ser. Dessa forma, tijolo por tijolo, erguemos um universo em que os sensíveis ganham o seu merecido brilho, onde a sapiência espiritual é a maré que leva a canoa do bem e onde cada indivíduo é respeitado como um fio essencial na vasta trama da existência. Nesse maravilhoso acordar em massa, estamos todos imersos na dança da criação, moldando um amanhã brilhante que espelha a beleza e o potencial sem limites do ser humano. Que consigamos, lado a lado, manter a chama acesa, guiando outros a embarcarem conosco nessa travessia de metamorfose, reabilitação e amor que não tem fim. Neste instante marcante, a figura do veredito celestial surge como um apelo inescapável para aqueles que escolhem fechar os olhos para a verdade, trocando-a pela escuridão da maldade. Num planeta à beira de 2025, estamos na primeira fila para observar os resultados que as Escrituras sempre foram rápidas em nos apontar, como em 2 Tessalonicenses, onde uma galera se nega a ver a claridade e, no fim das contas, acaba saboreando os doces amargos de suas decisões. Esse veredito não é coisa de um Deus severo, mas sim um reflexo natural das escolhas de quem opta por dançar fora do compasso da verdade que rege o universo. A alma deste instante não é só um compartilhar de dores, mas sim uma dose de sabedoria para quem acompanhou a batuta do destino divino. Os selecionados, que mantêm os ouvidos afiados para sussurros divinos, descobrem no meio da balbúrdia um cantinho de luz e rumo. A trilha desses eleitos é pautada por uma firmeza em equilibrar suas essências com os princípios espirituais. Eles começaram a perceber que os percalços que encontraram não eram simples barreiras, mas sim ingredientes fundamentais na receita que os prepara para o grande prato que está por vir. Esses percalços, em vez de afastá-los de sua trilha, se tornaram degraus essenciais que os fortaleceram para desempenhar um papel de protagonista na colossal remodelação espiritual do planeta. Enquanto as fundações podres se esfarelam como biscoitos murchos, os eleitos surgem das sombras, prontos para ocupar seus assentos na plateia do destino. É incrível como as mensagens das Escrituras, que anunciavam que os humildes herdarão o mundo, se transformam em realidade ao nosso redor por meio das atitudes de pessoas que, guiadas pela sabedoria divina, ao invés de buscar a força terrena. Esses indivíduos, iluminados por um conhecimento que flutua no alto, provam que a verdadeira liderança brota da humildade e assume várias formas como um artista com 1000 pincéis. A época que se desenrola é salpicada pela descoberta de segredos escondidos e pela inevitável desnudez das falácias que infestavam nosso convívio social. Essa separação que se torna cada vez mais evidente entre os que brilham como estrelas e os que se afundam nas trevas provoca uma verdadeira faxina na alma. É uma época de recomeços, onde a balança do cosmos não se equilibra com o ato de retribuição, mas sim com a arte de restaurar a harmonia que rege o universo. Portanto, há uma felicidade intensa aguardando, uma percepção de que os eleitos estão prontos para abraçar suas missões celestiais. Dirigidos não pela ambição de comandar o chão sob os pés, mas pela vontade genuína de contribuir para algo maior,
Eles são como raios de sol que iluminam a esperança de um mundo mais em harmonia com a sinfonia celestial. Para os que enxergam e vibram com esse apelo à liderança das almas, chegou a hora de afinar os ouvidos e se preparar para o papel que o destino tem guardado como um presente especial, ao olhar para a vida com os óculos do amor, da simplicidade e da generosidade. Fica claro que estamos navegando rumo a um amanhã mais radiante. Esse chamado para embarcar na construção desse novo modelo não só nos levanta, como também acende dentro de nós a chama para sermos nossas versões mais genuínas, empoderados pela consciência de que fomos selecionados para iluminar os cantos mais sombrios onde a sombra tenta reinar. A convocação que ecoa no momento é global, puxando cada um para sintonizar com as verdades íntimas que brotam do coração celestial. O Criador, com sua sagacidade sem tamanho, não só seleciona quem ele acha que merece a honra, mas ainda dá aquele empurrãozinho, munindo-os com as ferramentas necessárias para arrebentarem suas aventuras. Esse período de descobertas e possibilidades sem fim nos ensina que a real liderança não se limita a dar ordens, mas se manifesta na arte de motivar, acender a chama da inspiração e colaborar para o aprimoramento coletivo. À medida que nos acercamos das promessas feitas, vem à tona a necessidade de mantermos nossa essência espiritual firme como uma rocha, não importa o que o destino nos reserve. As dificuldades que se apresentam diante de nós não passam de tempestades passageiras, mas sim chances de revelar a essência do nosso jeito de ser e a intensidade da nossa crença. Com essa vibe, vamos tocando a vida, plenamente cientes de que somos apenas peças de um quebra-cabeça gigantesco, um rombo de afeto que cada um de nós acrescenta, palavra por palavra, em um conto sem fim. Viver na claridade é como dançar com nossos maiores anseios, assegurando que cada passo dado esteja em sintonia com a missão que carregamos no coração. Estamos no meio de uma odisseia mágica de renovação da alma, apenas na primeira página de um conto brilhante que todos nós coautores estamos rabiscando. À medida que navegamos por esse mar de autoconhecimento e iluminação, percebemos que cada um de nós é uma peça essencial nesse quebra-cabeça fantástico. Essa estrada não é uma trilha solitária, mas sim um caminho coletivo, onde todos que almejam um futuro melhor se juntam na mesma jornada. A cada pisada que damos e a cada decisão que tomamos com lucidez, estamos moldando um universo mais equilibrado, mais sintonizado com as verdades e as justas leis do cosmos. É uma verdadeira montanha-russa de sentimentos notar que, apesar das curvas e desvios do trajeto, há um mar de chances à vista, onde podemos florescer e fazer a diferença de formas que nem ousamos sonhar. Os selecionados que surgem neste momento são versões ambulantes de bravura e superação. Eles nos ensinam que, mesmo diante de tempestades, podemos continuar firmes nos fundamentos do carinho e da honestidade. A sua chegada nos empurra a pensar sobre nossas existências e a imaginar maneiras de misturar essas características na nossa rotina diária. Essa introspecção é vital, pois cada mudança que acontece no íntimo de cada um de nós ajuda a moldar a metamorfose coletiva que estamos vivendo. A mudança que percebemos não é só na superfície ou nas organizações. Ela se dá na essência de cada ser. Quando acolhemos as transformações que acontecem dentro de nós, cultivamos um terreno fértil para que a paz e o conhecimento celeste brotem como flores em um jardim. Essa engrenagem invisível se manifesta nas nossas trocas, na maneira como lidamos com as pessoas e na forma como atuamos como faróis nas situações cotidianas. Ser um guia espiritual, seja em grandes ou pequenas doses, é como ser um farol que irradia luz, criando ondas de impacto positivo apenas por estar presente e agir com boas intenções. Nesse panorama de transformação, uma liberdade se revela como um leque encantado, onde a impressão de que tudo pode ocorrer brilha quando estamos sintonizados com a intenção genuína e o amor ao próximo. A garantia de que os inconvenientes passarão pela banca do juízo, enquanto os sorteados serão colocados em um pedestal, é um poderoso alerta de que, no final das contas, a verdade sempre se impõe.
É uma chamada para que todos nós sigamos ajustando nossas lentes de entendimento e abrindo os braços para essa trilha de honestidade. Se existem períodos que parecem um verdadeiro labirinto sem saída, saiba que também se escondem neles as chaves para grandes iluminações da alma. A queda de construções antigas abre as portas para novas maneiras de existir e de ser, chamando toda a humanidade a se juntar em um grande projeto de renovação e reinvenção. Dessa forma, todos nós temos a missão de continuar dançando com o mundo de uma forma que espalhe tranquilidade, justiça e camaradagem. Enquanto navegamos por essa jornada de autoconhecimento e ajuda ao próximo, sempre recebemos a batida suave dos lembretes sobre a importância de cultivar a humildade e o agradecimento por estarmos presentes neste instante a observar essa impressionante reviravolta que o mundo está vivendo. É uma honra e um peso nos ombros, uma chance dourada de dar um pitaco na criação de um planeta mais bacana. Enquanto direcionamos nosso olhar para adiante, somos empurrados por uma fé inabalável de que, unidos, podemos criar um mundo onde o amor e a bondade dançam em harmonia, assegurando que a magia da criação divina toque cada pedacinho de nossa vida, que o desejo de transformar o mundo em um canto onde cada criatura seja valorizada, tratada com dignidade e cercada de carinho, permaneça vivo em nossas lembranças e sentimentos. Sigamos adiante por esta trilha iluminada, cientes de que, no fundo, esse é o autêntico convite da existência, uma aventura de percepção, conexão e uma busca intensa por um sentido elevado. Que todos nós possamos encontrar a lampadinha da sabedoria para navegarmos na vida com segurança e um sorriso no rosto, conscientes de que aquilo que sonhamos já está tomando forma neste exato momento, dentro do pulsar de nossos corações e gestos. Conforme essa aventura avança, é fundamental regarmos a planta da introspecção e do autoconhecimento, que dançam em sintonia com a sinfonia mais grandiosa para a nossa espécie. Não se trata de uma batalha solitária, mas sim uma valsa celestial entre o indivíduo e a coletividade, onde cada movimento é desenhado com cuidado e significado. É fascinante notar como essa jornada de iluminação interior se desenrola em diferentes níveis, frequentemente iniciando com pequenas transformações dentro de nós e, posteriormente, se espalhando como ondas, afetando as pessoas que estão ao nosso redor. Uma característica intrigante dessa mudança é a forma como enxergamos o universo e as nossas trocas nesse grande palco da vida. A cada passo que damos com a cabeça no lugar, percebemos que todos estamos entrelaçados como fios de uma grande tapeçaria, compreendendo que nossas decisões ecoam muito além do nosso mundinho. Essa percepção nos motiva a cultivar a bondade, entendendo que o afeto e a atenção são fontes inesgotáveis de força e reparação. Estar ao lado dos outros com sinceridade e carinho é como acender uma luz na escuridão, mostrando o verdadeiro sentido de liderar com a alma, enquanto se navega pelas águas da vida com honestidade e lealdade aos princípios mais elevados. A ideia de que os selecionados se preparam como atletas para suas provas é um sopro de esperança e luz que irradia motivação. Isso nos faz refletir que, até nas enrascadas, existe uma razão e uma maquininha do destino trabalhando nos bastidores. Ao nos entregarmos a confiança nesse caminho, abrimos as portas para um aprendizado incessante e um crescimento incessante, descobrindo poder nas dificuldades e determinação nas turbilhões da vida. Essa roda viva de aprendizado nos mantém firmes como raízes de árvore, cheios de garra e disposição para encarar o que aparecer pela frente, com bravura e firmeza. Seguir essa jornada espiritual é como espalhar carinho e consideração, tanto para nosso próprio eu, quanto para as pessoas ao nosso redor, reconhecendo que cada um de nós está navegando por sendas singulares rumo à sabedoria e à luz. Com essa visão, nos juntamos como uma grande turma, dando uma mãozinha uns aos outros nessa caminhada, fazendo festinha para cada conquista, por menor que pareça, e trazendo abrigo nas horas complicadas. Estamos em meio a dias fora do comum, que pedem um jeito renovado de enxergar e se conectar com a vida ao nosso redor.
Este período de transformações é, por sua essência, uma chamada para juntos moldarmos um mundo onde a liberdade, a justiça e a harmonia não sejam meros conceitos, mas sim a essência pulsante do que vivemos a cada dia. Cada um de nós é como um artista em uma grande obra coletiva, trazendo à tona nossas habilidades e talentos singulares. Somos chamados a colorir o amanhã com tintas de paz e felicidade, moldando um futuro que nos acena com promessas de realização. Encarar os desafios atuais não se resume a enormes transformações lá fora, mas também a sutis modificações que podem florescer em nossos interiores. Quando decidimos abraçar essa metamorfose interna, colocamos os tijolinhos que constroem uma nova fase, onde a humanidade pode brilhar em sua forma mais autêntica e essencial. Em meio a essa dança da transformação e da revitalização, é fundamental que mantenhamos acesa a chama da gratidão pelas chances e lições que surgem em nosso caminho. Cada instante é uma joia preciosa, uma oportunidade de experimentar a vida em sua totalidade, de amar com todo o coração e de atuar com uma pitada extra de fervor e comprometimento. É por meio desse engajamento incessante com o que é mais elevado, que realmente fazemos jus ao eco do chamado divino que vibra em nossos corações. Que sigamos nossa trilha rumo à iluminação espiritual, alimentando nossos corações e cabeças com o conhecimento que o cosmos nos brinda com abundância. Que essa sabedoria nos empurre a cada passo rumo a um universo repleto de brilho, afeto e uma maravilhosa harmonia. A senda que nos impulsiona para um novo tempo é salpicada de reconciliações profundas, onde as nuvens escuras do ontem se dissipam na luz do perdão e da empatia. Este é, sem sombra de dúvida, um período de restaurar as energias, um chamado a todos os corações para juntarem suas forças na edificação de um amanhã mais sintonizado e entrelaçado. A jornada da reconciliação é como desenrolar um novelo emaranhado, que demanda que enxerguemos nas profundezas de nosso ser e nas narrativas que trazemos dentro de nós. Contudo, é nesse exame sincero que encontramos a chave dourada para a genuína liberdade. Conforme seguimos em frente, as chagas que um dia estavam expostas vão se fechando, oferecendo um sossego bem-vindo e uma oportunidade autêntica de mudança em grupo. Em 2025, o grito pela cura comunitária vai ecoar como um trovão no horizonte. Chegou a hora em que povos de todos os cantos do planeta vão sacar que a mágica do perdão e a energia do amor sem condições valem mais do que qualquer rixa ou amargura. Nesse panorama, os selecionados se transformam em luzes guia do espírito, dedicados a levar de volta ao trilho da virtude quem se perdeu nas sombras do caminho. Não dá para menosprezar o poder dos atos de gentileza, pois eles são como o cimento que ergue as colunas de uma nova civilização, onde a solidariedade brilha mais que estrela em céu limpo. Com a chegada deste novo raiar do dia, não só observamos as verdades do universo espiritual de forma mais nítida, mas também presenciamos um estouro de criatividade em diversos setores da existência. Quando a dança dos descobrimentos científicos, tecnológicos e culturais se harmoniza com os altos valores éticos e a música do espírito, o progresso dá um show que nunca se viu antes. Essa conexão revigora a inventividade do ser humano, que, firmemente enraizada em um novo entendimento com o divino, traz à tona alternativas brilhantes e sustentáveis. Estamos colocando nossas energias na proteção do planeta e na reverência por todas as manifestações de vida, entendendo que um mundo harmônico é um espelho de uma mente cuidadosamente alerta. Conforme exploramos essa trilha de confluência, os ecos das antigas profecias começam a dançar no ar. A promessa de um tempo em que a harmonia e a compreensão entre as pessoas se tornam como a respiração do cotidiano começa a dançar com seus próprios passos.
Os sons da separação e do antagonismo vão se silenciando, enquanto a harmonia das conversas produtivas e a procura conjunta por equidade e realidade ganham destaque. Esse acordar coletivo é como uma sirene chamando a ideia de um mundo construído sob os alicerces de afeto e luminosidade. Não é apenas um devaneio distante, mas sim uma realidade que está tomando forma. A ânimo que nos embala nessa travessia é imenso, e a crença que levamos é firme como uma rocha. Unidos como uma grande família humana, apressamos nossos passos em direção a um amanhã onde não apenas sobrevivemos, mas brilhamos como estrelas cadentes. Nesse balé entre o que se vê e o que se esconde, somos conduzidos pela sabedoria que nunca acaba e que corre como um rio nas veias dos escolhidos, aquelas almas cujas histórias brilham com a força mágica do amor celestial. Com um peito desnudado e uma cabeça arejada, todos nós nos unimos a essa jornada divina, almejando não só captar, mas também encarnar as verdades que têm o poder de revolucionar nosso universo. Todas essas questões nos empurram para uma reflexão intensa sobre o que realmente é ser humano neste capítulo da história. É como se nos chamassem para reescrever o enredo da nossa vida, jogando fora aquelas tralhas que não têm nada a ver com nossos grandes sonhos. Toda conversa, cada ideia que surge e cada escolha que fazemos formam um imenso quebra-cabeça, esculpindo a realidade que almejamos edificar. É um período em que somos chamados à responsabilidade, onde cada um de nós carrega a varinha mágica capaz de impactar e agregar ao grande mosaico da vida. A transformação que estamos sonhando não se resume apenas à superfície, mas é uma reformulação profunda que aparece em todos os aspectos do nosso cotidiano. Perceber que estamos todos entrelaçados como fios em um grande bordado nos dá um empurrãozinho para agir de forma a valorizar essa união. Assim, entendemos que fazer o bem em uma área reverbera como um eco alegre, alcançando muitos outros cantos da vida. Nossas batalhas conjuntas se lançam, portanto, não apenas para conservar a dança da natureza e a harmonia social, mas também para alimentar a alma de cada criatura e garantir seu bem-estar espiritual. Estamos sempre. Exuberante que representa a vivência da humanidade, e ao darmos nossa contribuição, temos a chance de bordar um universo onde o amor e a empatia dançam no centro do palco. Ao darmos boas-vindas a essa trajetória, é como se nos despertássemos para o fato de que não somos apenas almas isoladas, flutuando à deriva em nosso cotidiano. Estamos, na verdade, envolvidos em uma valsa universal que nos liga de maneira mágica através dos séculos e das galáxias. Os selecionados nos fazem perceber que nossa verdadeira natureza vai além da finitude e das situações que vivemos agora. Ao invés disso, essa essência é como uma chama que nunca se apaga, uma energia que segue se transformando e se expandindo enquanto dançamos entre os mundos material e espiritual. A travessia pelo caminho espiritual nos proporciona uma luz de esperança e um sentido que eleva nossa vida a um plano superior. É um lembrete forte de que, como privilegiados, nossas atitudes carregam um peso que atravessa o tempo e que podemos perpetuar a corrente do afeto e da clareza. Essa tarefa de gerar brilho e deixar uma marca inesquecível não é somente uma honra, mas também um dever que precisamos acolher com bravura e empenho. Conforme mergulhamos nesse mar de conhecimento, nos transformamos em faróis de luz, orientando almas perdidas em busca de seus próprios destinos. Assim, espalhamos uma herança de compaixão e sagacidade que nunca se apaga. Ao ponderarmos sobre esse ciclo interminável, notamos como é essencial viver de maneira atenta e cheia de propósito. Todo instante que se vive é um convite para plantar as raízes de uma herança capaz de tocar profundamente a existência de muitas gerações. À luz dos campeões que trilharam esse caminho, somos encorajados a nutrir nossa essência, caminhando com sinceridade e metas em cada passo dessa dança que é a vida.
Essa atividade não só alimenta nosso eu interior, como também amplia nossa habilidade de amar e entender, transformando-nos em verdadeiros catalisadores de transformação benéfica neste mundão. Assim, a existência de cada um de nós lembra um riacho que serpenteia, regado pelas águas cristalinas do afeto e do conhecimento que nos vieram antes. Deixando que esse rio flua por entre nós, fazemos parte de um vasto mar de renovação e clareza. É uma metamorfose incessante em que percebemos que cada vivência, obstáculo e conquista atua como uma faísca, nos levando a uma percepção mais rica do nosso lugar nesse grande quebra-cabeça chamado vida. Ao nos lançarmos nesse rio de possibilidades, nos tornamos artistas da nossa própria existência, moldando uma realidade que espelha as sabedorias celestiais que os sábios trouxeram até nós. O peso que acompanha essa perspectiva é, por um lado, um verdadeiro furacão de intensidade, mas, por outro, uma chave que abre as portas da liberdade de forma encantadora. É um convite para dançar, não só ao som da nossa própria melodia, mas para a harmonia do universo. Isso nos dá a alavanca para perceber que a forma como decidimos tocar nossas vidas pode, como um maestro afina sua orquestra, harmonizar de maneira positiva a sinfonia da realidade que nos cerca. Quando mergulhamos nesse laço espiritual, uma nova onda de disposição invade nossos corações, nos impulsionando a dar o nosso máximo em cada vínculo, em cada gesto de ajuda e em cada instante de ponderação. A graça desse mecanismo está no seguinte: quando afinamos nossas cordas internas com nosso verdadeiro destino, nos tornamos parte de um redemoinho de energia amorosa que não afeta somente o agora, mas também transforma a trilha para as gerações que estão por vir. A inteligência dos eleitos nos conduz ao lembrar que a verdadeira alma da existência reside em perceber nossas conexões indestrutíveis com o espiritual e com as pessoas ao nosso redor. Esse entendimento funciona como um gigantesco motor de força e determinação, principalmente nas horas em que a incerteza ou os desafios costumam bater à porta. Ao olhar para cada desafio como uma oportunidade de espalhar afeto e solidariedade, convertemos nossas vivências em páginas importantes de uma obra que conta a história da nossa ascensão espiritual. A alma das lições dos predestinados nos fornece, no fundo, a ousadia para conduzir nossas vidas de forma verdadeira e destemida, cientes de que nosso caminho é valioso e que cada decisão pode espelhar o sagrado. Ao mergulharmos nessa aventura, sempre somos relembrados da capacidade infinita de mudar as coisas e de gerar beleza e claridade mesmo no meio das trevas do dia a dia. Nós, na dança da vida, seguimos a criar e a evoluir, acendendo a chama da inspiração em outros para que também entrem nessa valsa de crescimento. A chama que acendemos dentro de nós transforma-se em um farol iluminado para quem está à nossa volta, orientando-os rumo à sua própria revolução espiritual. Ao fim das contas, assim como os selecionados, nos unimos a uma história coletiva que ultrapassa limites temporais, somando energias a um legado de afeto que ficará imutável nas ondas da eternidade. Positividade, incentivando uma sequência que motiva os demais a replicar a boa prática. 2025, com sua carga de significados, nos chama a refletir não apenas sobre quem realmente somos, mas sobre como podemos transformar o universo ao nosso redor em uma grande parceria. Os guias espirituais que surgem nesse tempo são como ventos que trazem transformação, não se limitando a proferir discursos inspiradores, mas encarnando essas ideias, mostrando com suas atitudes que é totalmente viável trilhar um caminho de harmonia espiritual. Essas pessoas são como faróis na noite, iluminando o trajeto para quem busca a espiritualidade, provando que essa trilha está ao alcance de qualquer um, não importa de onde a jornada comece. Estou convencido de que cada indivíduo carrega uma missão singular e um destino em sua jornada espiritual. O ano de 2025 vai brilhar como um farol, revelando de forma espetacular quais trilhas devemos seguir na dança da vida. Essa transformação na mente compartilhada pode também afetar setores que sempre foram encarados como puramente lógicos, como os campos da economia, política e ciência.
As escolhas passarão a ser norteadas não só pela busca do recheio na conta bancária, mas sim pelo bem-estar da galera toda. A ligação entre o sagrado e o tangível vai ganhar contornos nítidos, mostrando que o reino espiritual e o mundo material não habitam universos separados, mas são apenas duas caras de uma mesma moeda que circula no grande cofre do universo. Estamos em um momento vibrante, onde ciência e espiritualidade dançam de mãos dadas, abraçando o bem-estar total, tanto do ser humano quanto da turma toda. É como se o universo decidisse fazer uma festa, onde todos são convidados a celebrar a união do corpo e da alma. É um momento para repensarmos o que realmente é o avanço da humanidade. Deixamos para trás as velhas definições que só olhavam para o bolso cheio e seguimos na trilha de um crescimento que valoriza o aperfeiçoamento do eu, o entrosamento entre as pessoas e a sintonia com o nosso querido meio ambiente. Ao longo dessa jornada, vale a pena ter em mente que, mesmo sendo uma verdadeira montanha-russa de desafios, o crescimento da alma é como encontrar um tesouro escondido que vale cada esforço. Ele nos dá a chave para viver a existência com mais intenção, mais felicidade e uma serenidade que faz inveja a qualquer monge. À medida que avançamos em direção ao futuro, impulsionados pelas promessas sem fim que o ano de 2025 nos oferece, somos convocados não apenas a imaginar um universo mais otimista, mas a tomar as rédeas e fazer isso acontecer. Toda decisão, por menor que seja, cada passo que tomamos deliberadamente pode se transformar em um fragmento dessa grande imagem ganhando vida. Que a gente se jogue de cabeça na aventura de ter um coração desbravador e acredite na magia que o amor e a verdade podem fazer na vida da gente. Que este ano, carregado de simbolismo, nos proporcione uma leveza na alma e nos coloque no caminho do que realmente importa. Um horizonte resplandecente e um agora repleto de oportunidades estão ao nosso lado, prontos para serem agarrados por quem decidir desvendar as névoas das ilusões e acolher a verdadeira alma do ser humano. Enquanto seguimos nessa trilha, fica claro que o universo que nos rodeia espelha as mudanças que acontecem dentro de nós, como um espelho que reflete não apenas rostos, mas também corações e pensamentos. A obrigação que carregamos, não apenas para com a nossa essência, mas igualmente em relação ao espaço ao nosso redor, se transforma em uma percepção que deixa uma marca indelével. Essa visão nos guia a atuar de maneira mais ecológica e a tratar nossos recursos com mais consideração e carinho, como se fossem tesouros preciosos. 2025, carregado de significados intrigantes, pinta um quadro para a nossa ascensão verde e espiritual, onde finalmente abrimos os olhos para compreender o quanto nossas atitudes reverberam na dança da existência. A convocação é para formar uma parceria entre as pessoas e a natureza, tecendo uma conexão harmoniosa sustentada pelo afeto recíproco e pela preservação que dura para sempre. Nesta nova fase, damos uma repaginada nas nossas prioridades e tentamos encontrar um ponto de equilíbrio entre carreira e lazer, entre o brilho do dinheiro no bolso e a verdadeira fortuna que vem de dentro. Há uma percepção cada vez mais forte de que a verdadeira alegria não vem de coisas que temos, mas sim das vivências, das relações que cultivamos e das conquistas que nos conectam a algo grandioso que vai além de nós próprios. Navegar pela correria do dia a dia e ainda conseguir um tempinho para olhar para dentro é como tentar pegar um peixe em um rio cheio de pedras. Portanto, 2025 nos empurra para transformar a meditação, as rezas e a conexão espiritual em ingredientes essenciais do nosso dia a dia, misturando esses instantes de introspecção para semear uma serenidade interior que desafiará qualquer tempestade que apareça no nosso caminho. Um dos grandes presentes desta fase de mudança é a redescoberta da nossa verdadeira essência. Ao desligar a barulheira ao nosso redor, conseguimos captar o doce murmúrio da nossa voz interna, que traz verdades eternas e nos orienta com a sabedoria que atravessa gerações.
A autenticidade é como um presente embrulhado com laços brilhantes que oferecemos a nós próprios, mas também brilha como um farol na névoa, guiando os outros a descobrir e abraçar sua própria essência verdadeira. Ter a ousadia de ser fiel a si mesmo, de desvendar nossas narrativas e de colher lições dos tropeços antigos é uma das mais belíssimas expressões do amor que temos por nós mesmos e da evolução da alma. À medida que abraçamos o sentido de 2025 e o trazemos para o nosso cotidiano, percebemos um laço cada vez mais forte entre indivíduos de todas as cores, crenças e histórias. Neste ano, podemos deixar as barreiras de lado que um dia nos apartaram e acolher o que nos conecta em uma esfera mais elevada de espiritualidade. A bondade, a compreensão e a habilidade de enxergar o sagrado em cada face humana são as novas fundações das nossas relações cotidianas. Em um ano recheado de descobertas e conquistas, 2025 virou um verdadeiro salto quântico rumo a um amanhã onde as diversidades dançam em harmonia e o amor é a língua que todos falam. A experiência de fazer parte de algo grandioso e sentir essa ligação se revela inquestionável. Quando escutamos e espalhamos contos de respeito, gentileza e conquistas, notamos que através das narrativas que dançam com o simbolismo do número 9, estamos ajudando a acender uma nova chama no espírito humano que se manifesta em cada decisão sábia que tomamos. Unidos como um grande mosaico humano, navegamos rumo a um novo amanhecer que celebra a conexão entre todos, a solidez nas relações e a esperança coletiva de um universo brilhante, repleto de oportunidades maravilhosas. Vamos tirar proveito dessa energia vibrante de 2025, como se fosse um trampolim para saltar em direção aos nossos sonhos mais grandiosos, construindo um legado repleto de esperança e carinho para as futuras gerações. O ano de 2025 aparece no horizonte como um sinal de mudanças significativas no campo espiritual, especialmente para aqueles que estão na vitrine da liderança espiritual, prontos para dançar com as estrelas. Este momento é como uma cortina se abrindo, onde a verdadeira natureza de corações leais se torna visível. Os valentes que mantiveram-se pé firme em suas convicções, atravessando mares de dificuldades e tempestades de adversidades, agora contemplam a colheita doce de sua fiel entrega. A essência desse instante é densa, onde os privilegiados não se alçam em busca de fama, mas como peças fundamentais de um grande plano celestial. A trilha para chegar a esse ponto não foi nada fácil. Cada desafio e teste enfrentado ao longo da vida foram como uma forja ardente, lapidando desejos e robustecendo certezas. Tal qual o ouro que brilha mais após passar pelo calor intenso, essas pessoas foram esculpidas pelas suas vivências, transformando-se em guias iluminados. Esse não é um papel que se aceita com um simples estalar de dedos. Assumir a liderança espiritual é como vestir a capa do super-herói em meio ao furacão. É preciso ser a rocha que não se abala quando o mundo dá piruetas. É nesse papel que se deve trazer clareza e insight, como uma lanterna em uma noite escura, quando as coisas ao redor parecem dançar no desconhecido. Na essência, penso que a autêntica liderança espiritual brota da habilidade de acender a chama da inspiração e orientar com a leveza de um toque gentil e um coração generoso. Os eleitos deste renascimento têm a missão de seguir em frente com um propósito bem definido, cientes de que sua convocação é um pacto com a sinceridade e a equidade celestial. Esse compromisso se revela em suas atitudes, no jeito como interagem diariamente e na maneira como criam uma verdadeira colmeia de caçadores de verdades, todos conectados por fios e canais que transmitem mensagens de esperança e crença. Esse jeito de moldar comunidades espirituais é fundamental, pois nutre nosso laço humano e a necessidade intrínseca que temos de buscar propósito e um lugar ao qual possamos chamar de nosso. Atualmente, estamos navegando em um mar onde a espiritualidade se entrelaça como fios coloridos nas relações humanas e na forma como arrumamos e levamos nossas existências.
Encarar esse despertar como uma festa de celebração nos faz recordar que, na realidade, somos engrenagens de um mecanismo muito mais grandioso do que a nossa própria existência. Os selecionados entendem que cada duelo psicológico que enfrentaram os moldou, e nessa busca por sua própria iluminação, transformam-se em faróis de verdade no meio do breu. As velhas fantasias que por um tempão taparam os olhos do povo começam a se desfazer ao brilho da nova compreensão e do saber que renasce. Esse caminho cria uma porta para o transcendente, permitindo que cada espírito que participa mergulhe em uma busca por um entendimento íntimo e compartilhado da realidade em que habitamos. Vestir a capa de um líder espiritual é como ser o maestro de uma orquestra desafinada, exigindo que você encare os percalços do dia a dia com um sorriso no rosto e uma dose de fé. O planeta está em uma encruzilhada, e a sabedoria dos que estão ligados a algo transcendente se faz mais que essencial neste momento. Penso que a sinceridade e a receptividade desses comandantes a visões variadas vão ser a chave para abrir as portas de uma nova fase de conversas e conexões. Os eleitos possuem o talento de iluminar as verdades escondidas da nossa convivência, e com isso, abrem a porta para que muitos outros possam também despertar do sono profundo da ignorância. Observamos uma sociedade se transformando, onde os muros que separavam as trilhas espirituais começam a derreter como sorvete no sol. Esse fervor ecumênico não faz sombra às tradições. Pelo contrário, adiciona cor e amplia nossa percepção do sagrado ao celebrar as diversidades. Os missionários da verdade têm a tarefa de espalhar a sinceridade, a honestidade e, acima de tudo, o amor como se fossem balões coloridos em uma festa. A verdade é que o amor, como uma estrela guia, lidera esta jornada celestial. Ele se faz notar em cada ato de bondade, em cada palavra carinhosa e em cada movimento de sensibilidade que une as pessoas em um colorido mosaico de vivências humanas entrelaçadas. A liderança espiritual em 2025 e nos anos que virão sugere, de certa forma, um reencontro com nossos fundamentos, com aquelas pérolas essenciais que nos unem como humanos. Estamos todos na rota, prontos para dar nossa mão ao despertar do mundo. Neste trecho da nossa caminhada para o autoconhecimento, ressoamos como uma orquestra afinada, todos em busca da mesma melodia de luz e verdade. Que possamos seguir juntos nessa jornada com coração amplo e mente solta, ajudando a criar um futuro brilhante, onde os líderes compreendem o verdadeiro sentido de servir ao próximo e espalhar amor sem condições. À medida que abraçamos essa nova fase de liderança espiritual, entendemos que cada um de nós é uma peça fundamental nesse grande quebra-cabeça da vida. Não importa se você é um guru iluminado ou um viajante em sua jornada pessoal, todos nós dançamos juntos nessa festa do despertar coletivo. A verdadeira fortuna desse processo está na variedade de vivências e pontos de vista que cada pessoa oferece ao grupo. Trocar conhecimentos é como um baile de máscaras, onde cada passo revela um novo olhar sobre nós e o universo ao nosso redor. Não dá para menosprezar o valor de alimentar essas tribos do espírito. Elas se transformam em refúgios, onde a autenticidade dança livremente e onde a solidariedade ergue as pontes místicas que conectam seus integrantes. Esses locais sagrados não são apenas recantos de escape, se metamorfoseiam em faíscas que inflamam a transformação, tanto no indivíduo quanto na coletividade. É incrível ver como a alma se desabrocha em lugares onde o carinho e a acolhida dançam juntos como dois amantes em um balé encantado. Ser um farol nesta jornada espiritual exige uma dedicação intensa, não apenas aos próprios valores e convicções, mas também à felicidade alheia. É um convite para guiar com o coração, prestar atenção como se cada palavra fosse uma canção e agir de forma a semear fé e otimismo. Liderar espiritualmente é como ser um faroleiro, guiando as pessoas a desenterrar o tesouro que brilha dentro delas e incentivando-as a espalhar essa luz pelo universo. Na sua essência, isso é uma declaração de afeto e um pacto de aprimorar o que há de melhor em cada um.
No turbilhão em que vivemos atualmente, um ponto essencial que os líderes dos eleitos ressaltam é o valor do agora. Estimular a vivência consciente e o estar plenamente presente é como oferecer um tesouro valioso em um universo repleto de distrações, como se cada mensagem não lida fosse um grão de areia na praia da nossa atenção. Conseguir desacelerar e saborear o agora é como dar um banho de sol na alma, essencial para manter a mente e o coração em dia. Essa atividade não apenas nos coloca em sintonia com o que realmente importa, mas também nos fixa na essência do nosso ser e na razão de estarmos nesta dança da vida. A união de todas essas peças, chefia, coletividade e presença, forma uma teia de proteção espiritual que ampara a todos nos dias que se aproximam. É como se estivéssemos desfilando juntos, rumo a um tempo em que a verdade, a justiça e a sabedoria não fossem meras ilusões em nossas cabeças, mas sim palpáveis e vibrantes, como uma festa de cores. A dedicação a essa verdade se manifesta nas decisões cotidianas, na maneira como nos dirigimos uns aos outros e na nossa conexão com o cosmos. Apesar das dificuldades que ainda estão no cenário, a força da nossa determinação conjunta para avançar e nos transformar garante que um novo amanhecer se revelará de formas que antes só podíamos imaginar em nossos devaneios. A trajetória espiritual é uma montanha-russa cheia de reviravoltas e encantos, e a responsabilidade de decidir como vamos vivenciar e ajudar a moldar esse novo dia é inteiramente nossa. A cada passo adiante, deixamos que a claridade ilumine nossa trilha. Que nós, seres selecionados e ávidos por conhecimento, consigamos reunir forças para trilhar lado a lado rumo ao brilho da verdade e do amor que nos amarra de forma íntima. Essa jornada de constante evolução espiritual e liderança nos solicita que mergulhemos no verdadeiro eu e percebamos a tarefa conjunta de esculpir um amanhã mais radiante. Todo caminho desviado que cruzamos é uma chance de renovar nossa dedicação ao que realmente importa e de solidificar nossos laços, tanto entre nós quanto com o cosmos. Essa travessia não se limita apenas a uma metamorfose interna, mas também abrange o impacto benéfico que conseguimos exercer nas existências das pessoas que estão ao nosso redor. Com o desenrolar dos dias, os que navegaram por essa estrada se transformam em provas palpáveis do poder mágico do afeto e da sinceridade. Eles provam que dá para ultrapassar barreiras e percalços, descobrindo o poder que vem da crença e da conexão com outras almas que vibram na mesma sintonia. É eletrizante imaginar a potência que reside em cada ser humano para se transformar em um motor de transformação, não importando quão ínfimas sejam nossas primeiras investidas. A mudança, no fim das contas, se origina nas profundezas de cada ser humano, revelando-se ao universo quando decidimos acolher a essência que realmente somos. Abraçar as diversidades e valorizar a trilha única de cada indivíduo é fundamental nessa jornada. A variedade espiritual não é só uma vontade, mas uma exigência vital para ampliar e abarcar melhor a rica tapeçaria da vivência humana. Trocamos ideias como que num baile de ideias crescemos juntos em harmonia e nos acendemos com a luz da inspiração um do outro. Esse intercâmbio é como um mimo que nos faz recordar a vasta fortuna que habita em cada coração e das sabedorias ilimitadas que podemos descobrir ao nos deixarmos tocar pelo próximo. Cada cultura, costume e pensamento nos proporciona um tesouro sem preço na nossa caminhada juntos. Os laços que formamos em grupos espirituais vão se robustecendo e se alargando conforme seguimos regando uns aos outros com aceitação e empatia. Esse suporte espiritual não se estagna, é como um rio caudaloso e em constante movimento, moldando-se às demandas de quem faz parte, enquanto navegamos, unidos pelos percalços de um planeta em transformação. Em momentos de tempestade, são essas conexões que nos ancoram e nos fazem perceber que, mesmo nos dias em que a solidão bate à porta, estamos dentro de uma bolha imensa e vibrante. É imprescindível ter em mente que nosso caminho espiritual se assemelha mais a uma montanha russa do que a uma linha reta.
Na dança da vida, há altos picardias e baixos abismos, horas de incerteza e lampejos de genialidade. Cada fase tem sua missão, colaborando para o florescer incessante da nossa percepção. A humildade é como um fiel escudeiro, sempre ao nosso lado, nos ensinando a tirar lições de cada situação e a abraçar as verdades que surgem enquanto seguimos em frente. O encanto dessa viagem reside na sua capacidade de nos pegar desprevenidos, como um mágico que revela coelhos sorridentes de cartolas. O cosmos tem o dom de nos brindar com beleza e conhecimento nos instantes mais inusitados. Ao avançarmos, somos convidados a não apenas capturar a luz que nos rodeia, mas a devolvê-la ao universo como um espelho mágico. Ser uma luz para os outros, clareando a trilha com bondade e honestidade, é uma das mais valiosas dádivas de uma existência enraizada na espiritualidade. Vamos sempre guardar na memória como o nosso caminho pode acender a luz na vida de outrem, incentivando mais almas a correr atrás de sua realidade e descobrir o sentido de suas existências. Conforme essa jornada espiritual ganha forma, a imagem de um amanhã mais atento e cheio de bondade emerge não só como um sonho, mas como um destino certo. Que cada um de nós, com nosso jeito único de ser, siga surfando na maré da espiritualidade, criando um universo onde verdade, amor e entendimento sejam os reis e rainhas do pedaço. Que possamos, como pioneiros e faróis, trilhar lado a lado em busca dessa visão, armados de coragem, elegância e um coração acolhedor. O ano de 2025 surge como um palco de um embate espiritual intenso e revolucionário, onde a verdadeira luta acontece nas profundezas de cada alma. Essa luta, mesmo que esteja carregada de símbolos que remetem à energia bélica de Marte, não se revela em brigas à moda antiga, mas acontece nas profundas revoluções do coração e nas tempestades da mente. Estamos na Berlinda, desafiados a encarar nossas verdades escondidas, enquanto atravessamos um vendaval de sentimentos e tensões que espelham a bagunça visível desta época. Os eleitos do divino, que carregam a lanterna da verdade e da justiça, estão diante de uma bifurcação titânica. A sua jornada é conduzida por uma crença espiritual sólida, que frequentemente enfrenta batalhas contra poderes que buscam enganar com véus de ilusão e vaidade. É impressionante notar que essa luta não acontece só do lado de fora, mas também se manifesta em momentos de incerteza e solidão, como um adversário astuto que tenta tirar esses valentes iluminadores da trilha que tem pela frente. Entretanto, a presença do divino é como uma muralha inquebrável, sempre ao nosso lado, nunca nos deixa na mão. Esses percalços se transformam em joias raras para o crescimento da alma, onde a crença se revigora a cada barreira vencida. Há uma tranquilidade que abraça os selecionados, acreditando que o brilho sempre vence a sombra. Essa percepção não repousa apenas em filosofias abstratas, mas em vivências repletas de emoção que provam, com frequência, a vitória da verdade e do afeto sobre as tempestades que tentam abalar a serenidade interna. Cada desafio enfrentado até aqui não foi em vão, mas uma peça-chave do quebra-cabeça na imensa batalha que se avizinha. Visualize um ginásio celestial, onde cada teste, mesmo os mais cabeludos, foi uma oportunidade para fornecer aos selecionados as armas espirituais que eles precisam. Eles desenvolveram o talento de distinguir a realidade no meio de um verdadeiro coro de vozes enganadoras que tentam desviar sua atenção de sua missão mais grandiosa. É essa percepção afiada que os capacita, não apenas a desbravar entre as falsidades, mas também a agir como uma lanterna para os que ainda estão em busca de sua própria realidade. O fardo dessa obrigação se compensa pela percepção de que cada avanço nessa jornada traz uma oportunidade de liderar com honestidade e uma fé revigorada. A união e a camaradagem daqueles que abraçam essa missão divina formam um combustível essencial. Unidos, eles subirão como penas ao vento, alimentados pela chama do destino celestial que aquece seus espíritos.
Essa sintonia e a conexão espiritual formam uma rede de auxílio que ultrapassa limites territoriais e culturais, juntando todos em direção a um propósito comum: elevar a consciência da humanidade, mesmo que em algumas ocasiões sintam-se como peixes fora d'água ou com a moral lá embaixo. Os selecionados têm a certeza de que nunca estão realmente abandonados à própria sorte. Todo mundo é como uma pedrinha brilhante nessa vasta joia chamada corrente de luz, que brilha ainda mais forte à medida que alimenta a determinação, crescendo a cada obstáculo que vai sendo vencido. Essa energia conjunta é firme como rocha, alimentada pela convicção de que o amor é a potência suprema do cosmos e que, sem dúvida, a luz vai triunfar. À medida que nos deslizamos pelo ano de 2025, somos chamados a mergulhar de cabeça nessa guerra interna que travamos, não com temor, mas com uma dose generosa de esperança e uma fé que balança até os mais destemidos. Toda luta interna é uma oportunidade de dançarmos em sintonia com nossa essência verdadeira e com a realidade que guardamos dentro de nós. Os selecionados, dessa forma, são mais que lutadores em prol da espiritualidade. Eles são criadores de uma nova aurora iluminada, onde a verdade brilha feito estrela no céu, indicando a trilha para um universo mais em paz e tranquilo. Mergulhados nessa aventura de 2025, percebemos que o verdadeiro embate não está lá fora, mas reside bem no fundo de cada um de nós. Cada obstáculo dentro de nós é um convite para mergulhar nas profundezas das nossas sombras, fazendo emergir à superfície aquelas facetas que frequentemente escondemos ou deixamos de lado. Enfrentar essas traquinagens internas é como descascar uma cebola da alma, revelando a verdadeira essência que escondemos. Assim, conseguimos passear pela vida com um brilho autêntico, a paz no coração e um propósito afiado que nos guia. Os eleitos são convocados a guiar essa revolução espiritual com bravura de ferro. São esses indivíduos que, com suas batalhas e triunfos pessoais, se transformam em líderes natos, evidenciando a coragem e o vigor que brotam de um coração que realmente compreende sua jornada. Esses mentores espirituais costumam surgir como faróis na neblina, sua chama interna reluzindo com força, espalhando esperança e motivação para aqueles que ainda navegam nas águas turvas da dúvida. É curioso notar como a empatia e a compaixão atuam como guerreiros valentes nessa luta interna. Quanto mais os selecionados acolhem suas fragilidades, se despindo das armaduras e se permitindo sentir as experiências alheias, mais intensamente conseguem estabelecer laços com aqueles que cruzam suas trilhas. Essa relação humana autêntica se metamorfoseia numa arma poderosa de cura e iluminação, empoderando não apenas os selecionados, mas todos aqueles que cruzam seu caminho. Estamos em uma era de possibilidades sem fim, onde as fronteiras entre o tangível e o etéreo incham como balões na festa da vida. As vivências cotidianas se misturam à procura por sentido, e nesse caminho, a herança de afeto e brilho que une todos os seres começa a se tornar mais evidente. Os selecionados vivenciam essa união a todo momento, como se uma faísca elétrica dançasse em seu interior, relembrando-lhes a tarefa sem fim de conduzir a humanidade a um nível mais elevado de percepção e amor. Conforme essa guerra interna se desenrola, não dá para subestimar o valor de cuidar de si mesmo e de carregar as baterias da alma. Os selecionados são estimulados a descobrir brechas para a serenidade, meditação e autoconhecimento, onde possam recarregar suas energias e se conectar de novo com a essência sagrada. Esses instantes de sossego e reflexão são como um elixir mágico que revitaliza a mente e fortalece o espírito, tão indispensáveis para prosseguir na trilha da vida. Essa prática também ajuda a lembrar que, mesmo que a missão pareça um bicho-papão, a mão divina está sempre à espreita, pronta para dar aquele empurrãozinho. Cada troca, cada gesto gentil e cada escolha de abraçar a claridade em vez da sombra compõem o vibrante mosaico do despertar espiritual em conjunto. Os selecionados têm uma função essencial nessa renovação, agindo como faíscas da transformação, motivando por meio da própria vivência.
Estão sempre de braços abertos para dividir a bagagem de experiência que acumularam, oferecendo uma mãozinha para que outros descubram seu próprio trilho rumo à verdade e à claridade. Ao agir dessa forma, um novo capítulo de simpatia e entendimento se revela, cultivando uma herança de otimismo para os que ainda estão por vir. O último apelo é para que nós, capitães e aventureiros, sigamos com a crença inabalável e os peitos expandidos, prontos para acolher o mundo. A crença de que a claridade vencerá as sombras serve como um porto seguro nos momentos em que as tempestades da incerteza se avolumam. Unidos, conseguimos encarar qualquer chuvarada de desafios espirituais e sairmos mais robustos e entrelaçados do que antes, sempre prontos para acender a lanterna para os que ainda estão por vir. Que essa guerra celestial nos transforme em um só coração, despertando em cada um de nós a bravura necessária para abraçar a nossa autenticidade e brilhar como faróis na escuridão. À medida que seguimos nessa jornada mística, a iluminação não é um destino em um mapa perdido, mas uma dança diária que se revela a cada amanhecer. Esse rio incessante de desenvolvimento pessoal e espiritual nos chama a adotar uma atenção plena, incentivando-nos a desfrutar do agora com um coração agradecido e metas nítidas. É neste cantinho que encontramos o abismo genuíno da nossa alma e nos entrelaçamos com a centelha divina que nos orienta. Os selecionados, que funcionam como passagens entre diversas dimensões, têm uma função vital na habilidade de harmonizar o universo físico com o etéreo. Eles percebem que suas atitudes ecoam além do agora, influenciando vidas e espalhando brilho a cada passo dessa caminhada. Assumir essa função é como vestir uma coroa de humildade e dedicação, ciente de que cada minúscula transformação benéfica se junta a outras e tece um impacto grandioso na tapeçaria da nossa coletividade. Neste tempo de batalhas no campo da alma, fica claro que precisamos urgentemente tecer laços de união que transpareçam a sinceridade e o carinho. A alma da comunidade não apenas ergue cada pessoa, mas também une a galera, criando um abrigo acolhedor onde a sabedoria é compartilhada, o apoio emocional flui e todos crescem juntos como se fossem plantas em um jardim bem cuidado. Esses agrupamentos funcionam como um abrigo e um empurrãozinho de força, onde as conexões são bordadas com o delicado fio do companheirismo celestial e do carinho sem condições. Quando reatamos o laço com essas teias espirituais, não só solidificamos nossas crenças pessoais, como também instigamos uma onda gigante de mudanças na sociedade. Esse efeito é percebido em todos os recantos da vida, principalmente quando a jornada espiritual vai além do olhar voltado para dentro e se expressa por meio de ações sociais pensadas e da luta por um amanhã mais verde e justo. Toda atitude, firmada na ternura e na empatia, espalha ondas de transformação que ecoam além do que sonhamos. Faço um chamado para que todos nós abracemos de coração essa função de transformadores, reconhecendo a força que se esconde em nossas vontades e nas pequenas atitudes do dia a dia. A jornada pelo mundo espiritual não é um mar de rosas, mas se tivermos garra e um olhar certeiro, conseguimos desfazer as armadilhas do ego e receber o brilho que a verdade traz consigo. Essa dedicação eterna à verdade e à claridade é o farol que nos orienta, mesmo nas madrugadas mais sombrias. Ao deixar a luz da esperança brilhar em nossos peitos, somos reacendidos. Pela certeza de que a transformação genuína tem suas raízes no interior. As decisões que tomamos a cada amanhecer são como tijolos que colocamos nessa estrada rumo a um universo mais brilhante. Assim, enquanto nos direcionamos rumo ao amanhã, que cada um de nós regue uma fé inquebrantável na bondade intrínseca do ser humano e na habilidade das pessoas de se juntar em busca de um objetivo compartilhado. A convocação é evidente. Encarar essa imensa luta, não só como um teste, mas como uma chance sem fim de renascer nas asas da espiritualidade e se fortalecer. Que a fusão de nossos espíritos na caça à luz juntos funcione como um aviso eterno de que mesmo quando a jornada parecer um deserto sem fim, nunca estamos verdadeiramente desamparados.
Unidos, avançamos em direção a um futuro onde a claridade da verdade resplandece com vigor, iluminando nossa jornada repleta de carinho e tranquilidade. Vamos juntos, com coração unido e olhares esperançosos, seguir a trilha em busca da paz e da honestidade, sempre prontos para sermos o sopro de frescor que queremos ver soprar no mundo. O ano de 2025 se apresenta como um marco decisivo na saga humana, onde a ruína de velhos esquemas enganosos abre espaço para uma revolução não só no espírito, mas também nas relações sociais. É impressionante ver como os alicerces da opressão, que por eras mantiveram a humanidade presa em suas teias de enganos e desvios, começam a desmoronar, mostrando suas vulnerabilidades. Grandes monstros corporativos, máquinas de comunicar que fazem malabarismos com a realidade e até igrejas que se perderam de sua essência divina vão ser colocados debaixo dos holofotes da verdade. Essa queda não é um mero acaso, mas um capítulo esperado das mensagens do além, que sempre nos lembraram que segredos não ficam guardados eternamente. Nesse palco, a bravura dos simples e dos honestos brilha com uma intensidade que pisca mais do que uma estrela em noite de festa. Os eleitos divinos, que até aqui habitavam nas sombras dos influentes, agora sobem ao palco para comandar a cena. Agora é a hora em que a jura sagrada de que os que chegam primeiro vão acabar no final da fila, enquanto os que estão por último vão empurrar a porta da frente, se torna uma realidade palpável. É fascinante perceber que mesmo na penumbra e sem fazer alarde, aqueles que preservam sua honestidade e simplicidade acabam sendo chamados para brilhar como faróis de sabedoria e guia espiritual. A sabedoria divina revela que o Criador não se fixa nos mais preparados, mas sim molda aqueles que ele opta, e esse instante é uma demonstração escandalosa dessa verdade atemporal. Estamos vivendo uma fase de ajustes e não de ruínas, onde as rédeas do poder são passadas para quem realmente se dedica ao bem coletivo, reafirmando a balança da justiça celestial. A ovação aos pequenos e menosprezados traz uma reviravolta fundamental no jogo de forças, como se estivéssemos mudando o mapa das autoridades. Uma liderança que, em vez de se deixar levar pelo orgulho ou pela vontade de dominar, será impulsionada por um verdadeiro anseio de auxiliar e levar a humanidade a um novo nível de entendimento. Essa dança não é uma chamada para a bagunça. Na verdade, é uma volta ao caminho iluminado pelos princípios celestiais, onde o poder se revela com ternura e a verdade majestosa permeia todas as esferas da vida. Isso abre as portas para um jardim vibrante de renovação espiritual e cultural, onde as fundações da sociedade se edificam sobre a sabedoria, o amor e a honestidade. A elevação do simples é uma bela centelha que nos lembra que qualquer pessoa pode alcançar o trono da liderança, não importa o lugar que ocupa na ordem social ou a fama que possui. Essa mudança revela que todas as vivências, percalços e evoluções pessoais enfrentados por essas almas simples foram, na verdade, um treinamento espiritual, um polimento à sombra que agora as habilita a assumir papéis de grande importância. Nesta dança da vida, o que realmente importa para ser um líder não é o nome que brilha nas placas ou a conta bancária recheada, mas sim a sinceridade que brota do peito e a robustez da alma. Essa mudança nos convida a dar uma boa analisada em nossas existências, a pensar com carinho sobre quais princípios realmente fazem o nosso leme apontar para alguma direção e a regar a sementinha da humildade e da sinceridade em nossas jornadas pessoais. Todos nós somos chamados a integrar essa transformação espiritual, não meramente como simples assistentes, mas como arquitetos ativos desse novo jeito de ver o mundo. A recuperação da harmonia celestial implica que cada um de nós tem uma peça a contribuir na criação de uma realidade mais justa e cheia de compaixão. Quando seguramos firme nossa crença e lealdade aos princípios que iluminam a alma, estamos prontos para dançar nessa nova época com um sorriso no rosto e garra no coração. Este instante emblemático não é apenas um concerto das mancadas de outrora, mas um pulo de gato rumo.
Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Há um amanhã em que a realidade brilha e a justiça divina passa a ser a nova regra do jogo. Que essa nova era de brilho resplandecente nos faça encarar a vida com autenticidade e sempre correr atrás do melhor para todos. O pacto de criar um universo iluminado pela razão e bondade não é apenas uma fantasia, mas sim um projeto em andamento. E está nas mãos de cada um de nós a missão de esculpi-lo com carinho e intenção. Neste momento de mudança intensa, somos chamados a mergulhar de cabeça nessa revolução, trazendo à tona em nosso dia a dia os princípios de modéstia, sinceridade e empatia. O desmoronar de estruturas viciadas representa um chamado à ação, um ronco nas câmaras do inconsciente que finalmente acende a luz da percepção, revelando o poder mágico que brota da sinceridade e da despretensiosidade. Os simples, aqueles que foram deixados de lado como quem esquece um chapéu velho, levantam-se como colunas de uma sociedade renovada, que enaltece a honra, a consideração mútua e a teia que liga todos os viventes. Essa transformação não vem sem percalços. Cada pessoa é chamada a encarar histórias do passado e a se desprender de esquemas mentais e emocionais que já não fazem parte do nosso caminho. Esse trabalho de desmontagem por dentro revela a derrocada das estruturas que vêm de fora. À medida que empresas e figuras do poder se desfazem como castelos de areia, somos convocados a nos desprender dos medos, da insegurança e das crenças que foram como correntes, amarrando nosso crescimento espiritual. Assim, despontam novas chances para ampliarmos nossos horizontes e dançarmos em sintonia com nossa missão mais grandiosa. A garantia de que os simples terão sua hora de brilhar provoca uma meditação intensa sobre o verdadeiro significado de ser líder. Esta época moderninha nos revela que não é necessário exibir autoridade para deixar sua marca e impactar as pessoas. Uma liderança genuína é como um farol que brilha em prol do coletivo, onde cada passo dado é uma dança em busca do bem comum. Os modelos de quem conduz com carinho, compaixão e ética são mais impactantes do que qualquer cargo ou denominação oficial. Eles nos fazem pensar que o real efeito que causamos é avaliado pela forma como influenciamos a vida alheia, e não por prêmios pendurados nas prateleiras ou montanhas de bens que empilhamos. Esse tempo de renovação espiritual é uma chance preciosa para que cada um de nós reescreva seu roteiro no palco da vida. Todo mundo é incentivado a correr atrás de uma existência cheia de significado, guiado por uma missão que vai além dos anseios pessoais e se harmoniza com o desenvolvimento e a felicidade do grupo. Sob essa ótica, o crescimento dos modestos vai além de um simples ajuste no espírito. Trata-se de uma festa da essência humana, em seu estado mais genuíno e cristalino. Quando entramos de cabeça neste novo parágrafo da vida, que não nos esqueçamos de que a busca pela espiritualidade é como uma viagem sem fim, sempre cheia de surpresas no caminho. Diariamente somos convocados a mergulhar em nosso interior, refletir sobre nossos desejos e renovar nossa aliança com a sinceridade.
Nossos passos, ainda que sejam minúsculos como formiguinhas, ajudam a erigir um gigantesco castelo de justiça, igualdade e amor incondicional que se ergue como um gigante gentil em nossa sociedade. Deixar-se levar por esses postulados é como desembarçar em um oceano vasto de oportunidades sem fim. É perceber que a revolução começa dentro de nós e se espalha como um contagiante vírus de transformação, formando uma onda em que todos somos surfistas da mudança. Este não é só o momento dos predestinados, mas é a hora em que toda a raça humana deve acordar para seu talento escondido. Unidos, temos a capacidade de edificar um planeta em que cada criatura é reconhecida, onde a equidade brilha como o sol radiante e onde a serenidade não é apenas um sonho distante, mas sim a dança cotidiana de todos. Que este seja o nosso cartão postal. Uma prova da força inquebrantável do ser humano para resgatar, revigorar e reinventar uma vida em sintonia com algo maior. Ao abraçar esse patrimônio de metamorfose espiritual, somos convidados a fazer da atenção plena nosso sobrenome em todas as dimensões do nosso cotidiano. Essa não é apenas uma caminhada solitária rumo ao despertar, mas uma chance de enxergar as teias invisíveis que nos amarram uns aos outros. Nesse cenário, a elevação do simples indica um bailado de cooperação e apoio mútuo, onde cada movimento é feito em harmonia, valorizando as diferenças e garantindo que todos tenham lugar à mesa. Conforme novos chefes surgem no palco, guiados por valores de simplicidade e dedicação, vemos florescer novamente as tribos espirituais. Esse movimento de transformação se aninha em um intenso anseio por curar as feridas do planeta, resgatar a dignidade do ser humano e assegurar que justiça e verdade não sejam meras fantasias etéreas, mas sim valores palpáveis que dançam na nossa rotina diária. As comunidades se